Tempestade Nicole se aproxima da costa leste da Flórida e deve tocar o solo como furacão categoria 1 nesta noite. Eleições de meio mandato. Republicanos têm vantagem, mas sem a esperada onda vermelha no país. Inflação alta faz aumentar procura por empréstimos e cartões de crédito. Saiba como não cair em armadilhas. E morre inesperadamente no Brasil a incrível Gal Costa, a cantora que é símbolo da nossa cultura e que vai deixar muita saudade. Que coisa linda, que coisa louca. Olá, boa noite. A gente abre essa edição com as notícias da tempestade Nicole, que está pertinho da costa leste aqui da Flórida. A expectativa ainda é de que ela toque no solo como um furacão de categoria 1 nas próximas horas. A gente vê agora as informações mais atualizadas com a Carla Marinho. Durante todo o dia, a chuva e os ventos anunciaram a aproximação da tempestade tropical Nicole. De acordo com o Centro de Monitoramento de Furacões dos Estados Unidos, Nicole deve chegar por aqui com cerca de 500 quilômetros de diâmetro e vento de 110 quilômetros por hora. Os ventos máximos vão se concentrar bem próximo a esse centro, que vai chegar entre West Palm Beach e Port St. Lucie, tá? Mas tem que tomar cuidado que é um sistema que ele é muito grande, então a maioria das chuvas vai ser na parte mais ao norte dele. Então vai entrar na parte litorânea que vai desde ali de West Palm Beach até Jacksonville. Evacuações foram ordenadas ou recomendadas em várias cidades na costa leste da Flórida. O condado de Volusia emitiu uma ordem de evacuação obrigatória a partir das 10 horas de hoje para moradores de uma área com 3.000 milhas ao longo das costas do Atlântico e do Golfo do México. O condado de Palm Beach ordenou a evacuação obrigatória de moradores de casas móveis, ilhas de barreira e áreas baixas. Os abrigos de emergência já estão recebendo as famílias desde as 7 horas da manhã de hoje. Fique longe da faixa costeira, não entre no mar, espera ondulações e correntezas muito fortes, né? Então a chuva vai se concentrar mais nessa faixa litorânea até a porção central do estado. À medida que esse sistema se deslocar pela parte central da Flórida, em direção à Tampa e fazer uma curvada mais ao norte em direção aos estados das Carolinas, esse sistema vai trazer chuva para toda a parte central e norte da Flórida. Mais ao sul do estado, Miami e Naples ficará mais tranquilo, terá menos impactos desse sistema. A previsão de passagem do furacão por Orlando frustrou as férias de muita gente. Os parques da Disney, SeaWorld e Universal fecharam hoje mais cedo do que o habitual e ainda não confirmaram se vão reabrir na manhã desta quinta-feira. O aeroporto internacional de Orlando também interrompeu as atividades por volta das 4 horas da tarde e diversos voos foram cancelados. Amanda e a família embarcariam de volta para o Brasil nesta quinta-feira, mas agora os planos mudaram. A gente vai precisar estender, né, aqui em Orlando. Então a nossa providência maior foi verificar o nosso voo de volta, verificar a hospedagem, também verificar as condições que a gente vai ficar aqui no hotel, recebendo todas as orientações, verificar também a questão da alimentação, porque amanhã ninguém vai poder sair, provavelmente vai estar algumas lojas fechadas, os parques fechados, tudo fechado por conta da passagem do furacão. A temporada de furacão acaba no dia 31 de novembro, mas até lá o monitoramento de novas formações continua. A recomendação agora é manter a calma e esperar o furacão passar. Acredito que a gente está seguro, né? Eu já peguei orientações no hotel quanto à nossa proteção aqui no quarto. Fiquem calmos, fiquem tranquilos que nenhum problema de muita escala, uma escala muito grande vai ocorrer. Agora uma notícia de imigração. O governador do Texas, Greg Abbott, que implementou a política de envio de indocumentados para outros estados, na tentativa de desafogar as regiões de fronteira, divulgou dados atualizados da medida.
Os números mostram que o Texas já transportou mais de 12 mil imigrantes para 3 cidades do norte nos últimos 6 meses. Essas cidades são a capital Washington, D.C., Nova York e Chicago. O governador republicano do Texas diz que não pretende parar com a política de envio. Os imigrantes levados para estados democratas entraram nos Estados Unidos pela fronteira com o México e aguardam processo de pedido de asilo, o que pode levar mais de 5 anos. No próximo bloco, a gente fala da doença provocada por carrapatos que afeta, acreditem, quase 500 mil de pessoas aqui nos Estados Unidos todos os anos. E ainda, aumentou o número de pessoas no país que precisam recorrer a empréstimos, poupanças ou cartão de crédito para sobreviver a esses tempos de crise. Nós temos dicas aí de um consultor financeiro sobre como tentar se proteger nesses meses. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Shop. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Dados do governo mostram como a crise econômica está afetando quem vive aqui no país. Aumentou o número de pessoas que recorrem aos cartões de crédito para sobreviver. No mês de setembro, os últimos dados atualizados aí mostram que os consumidores dos Estados Unidos pegaram mais de 25 bilhões em empréstimos. Os dados do Banco Central não são ajustados pela inflação e, mesmo assim, mostraram um aumento acentuado no número de pessoas precisando de dinheiro emprestado para pagar as contas. Só para vocês terem uma ideia, a dívida rotativa, que inclui os cartões de crédito, cresceu 8,7%. Para os analistas, a inflação alta está pesando forte no bolso das famílias, superando os ganhos salariais e forçando os consumidores a depender mais do cartão de crédito e das suas economias. Pensando em como ajudar a nossa comunidade brasileira nesse momento difícil, nós ouvimos um consultor financeiro sobre o assunto. Olha só as dicas que ele deu pra gente. Eu sei que nós estamos num momento, tem muita gente buscando soluções, pedindo empréstimo ou cartões de crédito, porque nós temos visto que muita coisa aqui nos Estados Unidos tem aumentado devido à inflação, né? Nós temos visto o aluguel subindo, o carro subindo, muitas coisas estão cada vez mais caros. Então, muitas pessoas estão buscando talvez um escape, né, pedindo dinheiro emprestado ou cartões de crédito para poder pagar essas dívidas, e muitas vezes a gente vê que é uma armadilha, porque às vezes você está pedindo emprestado, pagando uma conta e fazendo outra, talvez ainda ao longo prazo, talvez você tenta solucionar, mas ao longo prazo você vai cair numa armadilha de ficar devendo mais ainda, isso vai virar uma bola de neve. Então não é uma solução, a solução é prestar atenção se você de repente possa diminuir os seus gastos, cortar despesas, para que você não venha cair na armadilha de ficar devendo mais ainda. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a inflação vai estar subindo, então a gente tem que ter cuidado para não gastar mais do que a gente pode. Então, presta muita atenção para você não cair na armadilha do empréstimo e dos cartões de crédito. Boas dicas. Ainda no assunto economia, um levantamento feito com participação de mais de 700 executivos de 14 países mostra que hoje a maioria esmagadora deles acredita que investir em sustentabilidade pode dar de volta benefícios econômicos. A ideia da pesquisa era entender melhor o que os empresários do Brasil e do mundo pensam sobre políticas ambientais. O levantamento feito por um grupo de consultoria mostra que 64% dos executivos brasileiros concordam que a COP27, a Conferência do Clima no Egito, vai gerar resultados necessários para adequar o Brasil ao Acordo de Paris, um tratado internacional sobre mudanças climáticas assinado em 2015. Quando perguntados se as organizações brasileiras vão acelerar os esforços de sustentabilidade no próximo ano, 37% disseram que acreditam na possibilidade. No tema novas regulamentações e políticas governamentais, 44% dos executivos se disseram a favor da criação de novas leis ambientais. Já 12% dizem preferir que o governo priorize a aplicação de leis já existentes. Ao serem questionados sobre oportunidades financeiras, os executivos brasileiros mostraram que estão de olho em investimentos que priorizam a sustentabilidade. 82% deles acreditam que o mercado pode trazer benefícios econômicos para suas empresas.
Em termos globais, o levantamento quis entender como os executivos do mundo todo estão colaborando com terceiros em iniciativas concretas sobre o clima. A maioria, 58%, disse que contribui com pesquisas acadêmicas. 56% apoiam grupos ativistas, 44% ONGs e 42% governos locais. A ideia do levantamento era mapear as preocupações dos grandes executivos ao redor do mundo em relação a políticas ambientais. Alguns meses atrás, escrevendo um artigo para um jornal importante, que é o Jornal Valor Econômico, defendendo a tese do cidadão ESG. Eu acho que nós temos que ir mais fundo ainda. Não é só as empresas que têm que ser ESG. O cidadão pode ser ESG no seu dia a dia, com governança social e ambiental. Por exemplo, na postura que ele tem em relação a reuniões, participação de reuniões em escola, no seu condomínio, a sua questão de governança em relação a discriminações raciais, a opiniões divergentes, como ele trata a questão ambiental em casa, lixo, resíduos, reciclagem de óleos. Então, você tem como cidadão também uma postura ESG que você poderia cultuar e incentivar para que as empresas não precisem ser empresas, porque a empresa ESG ela é composta de pessoas. Se as pessoas forem ESG, a empresa vai ser muito mais facilmente ESG. Não é necessário que os fundos de investimento, por exemplo, possam dar um fundo de recursos só para a empresa ESG. A empresa tem que entender que isso é extremamente relevante para o planeta. Agora a gente traz um alerta sobre uma doença do carrapato que afeta centenas de milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos todos os anos. Olha, os casos graves da doença de Lyme, como é conhecida, são mais comuns do que você imagina. E ela pode se espalhar para as articulações, coração e até o sistema nervoso. A Cone Rocha nos traz agora as informações mais atualizadas sobre o desenvolvimento de um imunizante contra essa doença. Cerca de 476 mil moradores daqui do país são diagnosticados anualmente com a doença de Lyme, que é espalhada pela picada do carrapato. Mas uma vacina contra essa doença poderá estar disponível para a população até 2025. O laboratório Pfizer está na terceira fase de ensaios de uma vacina para combater a doença e procura 6 mil pessoas com mais de 5 anos de idade para fazer parte do estudo. Elas vão receber 3 doses da vacina ou um placebo, seguidas de uma dose de reforço. Os especialistas afirmam que os ensaios anteriores mostraram uma resposta imune segura e forte contra a doença. Os carrapatos podem estar espalhados nas gramas, arbustos e árvores, e a picada provoca uma reação inflamatória, formando uma mancha avermelhada no local da mordida, que geralmente não coça nem dói e cresce lentamente. Se não for tratada rapidamente, a doença de Lyme pode se espalhar para as articulações, coração e sistema nervoso. Por isso, a importância de saber quando aconteceu a picada do carrapato. Enquanto a vacina não chega, o ideal é tentar se proteger contra a picada desse animal, usando repelente com pelo menos 20% de concentração de DEET e protegendo o corpo com roupas de mangas compridas e calças. Se a vacina for considerada segura e eficaz, a Pfizer poderá enviar pedidos de aprovação nos Estados Unidos e na Europa em 2025. Depois do intervalo, a gente mostra a história emocionante de uma menina de apenas 4 anos que salvou a vida da mãe ao ligar para o 911 e pedir ajuda enquanto ela sofria uma convulsão. E mais, tem os resultados das eleições de meio mandato, que ainda tem os votos sendo contabilizados. Mas a gente mostra para vocês quais foram as vitórias e derrotas de maior destaque até agora. Estamos de volta e com um apanhado geral do resultado das eleições de meio mandato aqui no país. Muitos votos ainda estão sendo contabilizados, mas já é possível saber que os republicanos saíram em vantagem, mas sem a tal onda vermelha que era a expectativa dos analistas. Muitas disputas importantes ainda não foram definidas, principalmente as mais acirradas para as vagas da Câmara. É o caso dos estados do Arizona, Nevada, Wisconsin e Georgia. Nessas áreas, os resultados podem levar dias ou semanas para sair. Mesmo assim, até agora, analistas indicam uma leve vantagem dos republicanos, já que tudo indica que eles se tornarão maioria na Câmara.
Pesquisas mostram que há 83% de chance de a Câmara virar republicana e 66% de chance de o Senado seguir controlado pelos democratas. Uma das vitórias mais comemoradas pelos democratas é a eleição de John Fetterman, ex-governador da Pensilvânia, para uma cadeira do Senado. I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania. Para os republicanos, as vitórias-chave para o Senado vieram da Flórida, Carolina do Norte e Ohio, onde o republicano J.D. Vance derrotou o candidato democrata Tim Ryan. I will never forget where I came from, and I will never forget the great people of Ohio. Thank you for this honor to serve you. I'll fight for you every day. Nas 36 disputas por governos do estado, o país ficou dividido entre os dois grandes partidos. Entre os destaques do Partido Republicano está Ron DeSantis, que se reelegeu na Flórida. DeSantis chegou a ser cotado para concorrer à presidência em 2024 pelo partido, mas teria recebido uma ordem de Trump para não fazer isso. Outra estrela em ascensão no partido é Sarah Sanders, que se tornou a primeira governadora do estado do Arkansas. Ela ganhou visibilidade ao ser secretária de imprensa do ex-presidente Donald Trump. I know it will be the honor of a lifetime to serve as Arkansas's 47th governor and the first female governor. Já uma das grandes derrotas republicanas aconteceu em Massachusetts. O estado será assumido por uma mulher democrata, Maura Healey. To those who voted for me and to those who didn't, I want you to know I'll be a governor for everyone. A Califórnia segue nas mãos do democrata Gavin Newsom. And I think we got to go on the offense. I've been very clear about that. That's no surprise. E a Pensilvânia elegeu Josh Shapiro, do mesmo partido. And we're getting a terrific response, not just from Democrats, but Republicans and independents as well. Mas estrelas democratas também decepcionaram. No Texas, Beto O'Rourke perdeu para Greg Abbott, que se reelegeu. I want to thank my fellow Texans. I want to thank you for your votes. And I want to thank you for your trust. Na Georgia, Stacey Abrams também não se elegeu. But even during these trying times, the fighting spirit of Georgia has prevailed. Agora, olha só essa história que a repórter Eloá Orazem traz pra gente. Uma menina de apenas 4 anos salvou a vida da mãe ao ver que ela passava mal. Mesmo sem ainda saber falar as palavras direito, sabe o que ela fez? Ligou pro 911 e pediu socorro. My mommy having an episode. Nem todos os heróis usam capa. Alguns, na verdade, mal saíram das fraldas. É o caso da pequena Ayla, de apenas 4 anos, que ligou para a emergência e salvou a vida de sua mãe. Okay. Is she able to talk to me on the phone? No. Mais velha de 4 filhos, Ayla testemunhou o momento exato em que sua mãe desmaiou no chão da cozinha. Okay, when this happens to mommy, go get daddy. Ao ver que a mãe não respondia aos seus chamados, a pequena Ayla calmamente ligou para a polícia, explicou a situação e ficou ao telefone com as autoridades até o momento do resgate. Os socorristas parabenizaram a pequena pelo feito, destacando a forma tranquila com que a menina encarou uma situação tão desafiadora. Mais uma vez, as crianças nos mostram que têm muito a nos ensinar, até mesmo em situações de forte estresse. Eu costumo dizer que numa sociedade considerada adultocêntrica, ou seja, organizada por adultos, para adultos, em que os adultos, de uma forma geral, são sempre a referência principal, existem momentos em que nós somos surpreendidos, pois as crianças começam a nos mostrar que elas não são os infantes da origem da palavra infância do latim, aqueles que não falam. Elas, mesmo pequenas, mesmo com pouca idade, elas têm muito a nos ensinar. E em algumas circunstâncias a gente tem a oportunidade de aprender com elas. Então, acho que uma das coisas que as crianças nos ensinam é uma outra lógica em relação ao uso do tempo. A gente vive num corre-corre relacionado ao tempo cronológico, né, o tempo do relógio, que faz com que a gente passe desapercebido por muita coisa e não perceba, às vezes, o próprio ritmo da nossa respiração. E aí a gente vive numa sociedade que nos traz
tanta ansiedade, né, e tanta dificuldade em termos de saúde mental, que a gente não vai aprendendo a lidar com as nossas emoções no dia a dia. A criança, muitas vezes, ela está liberta dessa lógica. E aí, por estar liberta dessa lógica, ela vai mostrando detalhes do cotidiano que para a gente passa desapercebido. Mais do que uma grande lembrança familiar, o feito da jovem Ayla virou motivo de condecoração. A menina recebeu uma medalha das autoridades locais por seu ato heróico. Durante a cerimônia de entrega do distintivo, policiais e socorristas lembraram aos presentes a importância de ensinar aos seus filhos as ações a serem tomadas diante de emergências como essa. Isso aí, a gente tem muito a aprender com eles. Bom, no próximo bloco a gente traz uma reportagem especial para homenagear Gal Costa, um ícone da música e cultura brasileira que morreu hoje, surpreendendo os fãs mundo afora. E tem também as últimas informações sobre a chegada da tempestade Nicole, que está na costa leste do estado da Flórida. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Vamos atualizar agora as informações da chegada da tempestade Nicole na Flórida. Eu vou pedir para o Fábio colocar aqui no telão as imagens para a gente. Olha só, essas são imagens de um satélite que monitora a tempestade em tempo real e mostra, inclusive, que agora ela está entre as Bahamas e o estado da Flórida, mais próximo aqui da costa, nesse pontinho amarelo, gente. A gente vê também por essa imagem que a tempestade é bastante grande. Olha só como ela toma conta de boa parte do estado mesmo antes da chegada. A estimativa, gente, é que Nicole toque o solo no começo da madrugada como furacão categoria 1. Ela entra no território pela região norte de West Palm Beach com ventos sustentados de mais de 75 milhas por hora. Depois ela segue rumo ao centro do país, passa por regiões que há poucas semanas aí foram atingidas pelo furacão Ian e depois sobe para a Geórgia em direção ao norte do país, mas já perdendo um pouco de força. A gente reforça aqui, então, o pedido para a nossa comunidade brasileira que vive nessas regiões que podem aí ser afetadas pela rota da tempestade. Pessoal, fiquem em casa e se protejam dessa que é a primeira vez que uma tempestade atinge os Estados Unidos no mês de novembro em 40 anos. Bom, já falamos aí das informações da tempestade, agora a gente muda aqui para o outro telão para mostrar a meteorologia. Vamos ver como é que fica o clima em todo o país ao longo de amanhã. Olha só, sol previsto em Boston, New York também, Washington tempo encoberto, mínima de 59. Tempestade na região da Flórida, Orlando, mínima de 71, por onde passa a tempestade. Houston, sol forte e Dallas, no Texas, bastante nublado o dia, mínima de 54. Já em Seattle, lá em Washington, também tempo com bastante nuvens, mínima de 34, vai fazer um friozinho, viu? Na Califórnia, olha só, sol brilhando, em São Francisco, a máxima passando aí dos 50 graus. Em Los Angeles, sobe mais ainda, máxima de 66. E em Las Vegas, ali em Nevada, no deserto, a mínima em 38, bastante friozinho na madrugada e 60 de máxima, ou seja, vai estar mais fresquinho em Las Vegas do que em Los Angeles. Bom, agora a gente tem uma notícia bem triste, gente. A Gal Costa, uma das maiores vozes do Brasil, faleceu hoje aos 77 anos em São Paulo. A cantora tinha pausado sua agenda de shows depois de passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal. Mas a morte repentina pegou todo mundo de surpresa. A causa da morte ainda não foi divulgada pela assessoria. E a repórter Carolina Camargo relembra agora a carreira da baiana, que vai deixar muita saudade. A assessoria de imprensa da cantora fez um post nas redes sociais para informar sua morte. É com profunda tristeza e o coração apertado que comunicamos o falecimento da cantora Gal Costa na manhã desta quarta-feira, em São Paulo. O governador da Bahia, Rui Costa, decretou um luto oficial de 3 dias. Gal deixa um filho, Gabriel, de 17 anos, que foi adotado aos 2 anos. Maria Bethânia, parceira de carreira de Gal, usou as redes sociais para falar do choque da notícia. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês
para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora, como eu. Daqui a 15 dias a gente escolhe nosso presidente. A morte foi uma surpresa para quem acompanhava a vida e a carreira de Gal. Você sabe que há poucos dias, de última hora, ela cancelou um show em um festival por conta de recomendações médicas. Recentemente, ela passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal. Seu último show foi em setembro, em São Paulo. Para os próximos dias, a cantora tinha uma turnê prevista pela Europa, com shows em Lisboa e em Londres, que chegaram a ser adiados para abril do ano que vem. Gilberto Gil, Lulu Santos, Marisa Monte e Arnaldo Antunes foram alguns dos artistas que lamentaram a perda de Gal Costa nas redes sociais. Vai com ela a voz maviosa, o encanto do canto extraordinário, que sempre foi a sua marca. A notícia também repercutiu na imprensa internacional, no jornal inglês The Guardian, no jornal americano Washington Post e nos canais ABC e Fox News. Nascida em Salvador e batizada como Maria da Graça Costa Pena Burgos, a cantora foi uma das principais intérpretes da história da música brasileira. Despontou como uma das estrelas do movimento musical chamado Tropicália. Ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia, formou o grupo Doces Bárbaros. Foram 57 anos de carreira e mais de 40 álbuns lançados, com inúmeros sucessos como Barato Total, Chuva de Prata e Baby. Hoje eu só quero prazer, hoje vai ter que pintar. Não apenas por sua voz marcante, Gal Costa foi também uma grande inspiração para artistas e referência para toda uma geração de mulheres com sua postura desafiadora e cheia de liberdade. Ela foi uma das maiores vozes da música brasileira. O legado dela é imenso e a sua influência na história da música brasileira é inegável. Ícone do tropicalismo, ela fez parte desse movimento que revolucionou a música brasileira e também foi forma de protesto contra a repressão da ditadura militar. Ela também foi um símbolo da liberação feminina, sem medo de utilizar o corpo como parte da sua arte. Em um mundo onde o corpo feminino é altamente sexualizado e muitas vezes só é visto como algo positivo quando serve ao olhar masculino. Ela deu voz a canções de grandes compositores como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan, Tom Jobim, Chico Buarque. Ela foi uma das principais vozes que difundiu o que o Brasil tem de mais sagrado, que é a música. Sua marca é eterna. Gal é eterna. É isso, faço das palavras da Jamile as minhas. Gal é eterna, ela deixa um legado incrível para todo mundo que, como eu, era muito fã dessa mulher, dessa cantora, dessa potência que é a Gal Costa. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 19h30, na nossa edição inédita do jornal. Eu espero vocês. E agora a gente continua com essa homenagem para essa mulher. Vamos ouvir um pouquinho de Gal Costa. Uma boa noite, gente.